Nesses 4 meses, nós prestamos 370 horas de trabalho voluntário. Isso eu digo todos os voluntários envolvidos no observatório. O que equivale a R$11 mil doados em tempo. Então isso, vejam, porque tempo é dinheiro, pessoal. Então, 372 horas, o que representa R$11 mil. Nós contamos atualmente com 20 grupos de trabalho, porque o trabalho do observatório ele é setorizado, ou seja, cada área de atuação ela tem suas especificidades. E dentro dessas características nós temos pessoas mais competentes e com conhecimento numa área e outras em outras. Né? Então aqui nós temos, por exemplo, áreas, grupos de trabalho como na área da saúde, medicamentos, obras, estradas, educação, merenda, veículos e máquinas, cultura, serviços, dentre outros. Não vamos arrolar todos aí, mas é só para vocês terem uma ideia. Nesses 4 meses, nós realizamos 13 reuniões do Conselho de Administração, ou seja, que é a diretoria, uma reunião com os membros do Conselho Fiscal, tivemos 9 entrevistas entre rádio e televisão, 4 reuniões na Prefeitura e 2 visitas à Câmara de Vereadores. Também dentro desses 4 meses, nós tivemos 2 reuniões com a Ecofar, uma reunião com os escritórios de contabilidade de Farroupilha, uma capacitação, isso é muito importante, nós capacitamos, fizemos um encontro para capacitar as micro e pequenas empresas de Farroupilha para que elas tivessem condições técnicas de participar de licitações, porque Farroupilha é uma cidade em que tem pouca participação das empresas de Farroupilha nas licitações. Então o nosso objetivo foi justamente esse, disseminar esse conhecimento para que as empresas de Farroupilha participem das licitações, para fazer com que o dinheiro fique aqui. Participamos, como eu comentei, através do presidente Paese, do 2º encontro estadual dos observatórios sociais do Rio Grande do Sul. Esse encontro é realizado anualmente com todos os observatórios do estado para discutir, trocar ideias e tentar melhorar o trabalho de todos os observatórios. E também eu gostaria de destacar um dado importante, que nós tivemos uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado, né, para tratar de um caso específico. Fomos muito bem recebidos, eles elogiaram o trabalho que está sendo feito aqui, e esse estreitamento com o Tribunal de Contas para nós é muito importante. Aqui imagens de entrevistas aqui em televisão e rádio. Aqui, como nós prometemos no último relatório quadrimestral, que íamos implementar o Facebook. Então o Facebook está disponível, e através do Facebook, como vocês todos sabem, nós utilizamos essa mídia para divulgar os trabalhos e queremos cada vez mais utilizar as mídias sociais. É uma ideia que a gente vem debatendo nas reuniões, né? Cada vez implementar e trazer a informação para o cidadão através das mídias sociais. E falando em mídias sociais, para finalizar a minha parte, nós temos aqui em andamento o chamado projeto Licitação para Todos. O que é esse projeto? É algo que nós pretendemos implementar no sentido de que, através das mídias sociais, sejam elas Facebook, Instagram, site, mailing, através dos canais das entidades, como a SIX e dos escritórios de contabilidade, nós queremos dar uma maior abrangência às licitações, para que isso propicie uma maior concorrência e, por consequência, uma economia do dinheiro público. Porque se nós conseguirmos disponibilizar as licitações de forma bastante didática, através das mídias sociais, as pessoas vão se familiarizar melhor
com essa oportunidade de negócio, e certamente a nossa ideia é fazer com que as empresas, né, conheçam as licitações da forma mais ampla possível. Então é um projeto que nós temos aí, vamos implementar, e contamos aí com a colaboração de todos vocês para compartilhar e divulgar esse trabalho. Aqui nós temos uma prestação de contas do quadrimestre, onde a gente tem o que a gente arrecadou, o que a gente teve de despesas e os superávites. Cabe destacar que em dezembro a gente teve um déficit de R$ 69,76, em função de que tem o 13º e todos os seus encargos. E a nossa receita, ela se mantém sempre mais ou menos constante. Total, no final, mesmo assim, a gente teve um superávit de 2.212. O superávit é interessante porque a gente precisa comprar o material até para fazer esses cursos. Muitas vezes a gente não consegue o material, até com o próprio Sebrae, ou vem material em quantidade menor do que os que se fizeram presentes. Vou falar um pouquinho dos projetos da educação fiscal, que é a pasta que eu assumi. Nós tivemos 2 projetos, basicamente. O primeiro deles é a capacitação das empresas. Nós tivemos nessa capacitação de empresa, então, 23 participantes, foram 19 empresas, né? Foram 2 noites, em parceria com a prefeitura, como eu disse. O que nós tratamos nessa capacitação? Esses foram os assuntos, então, né? Eu acho que não cabe ficar lendo, enfim, mas ele foi bem completo, desde análise de riscos, os contratos e registros de preço, a explicação dos tipos também. Nós temos também o segundo projeto, né, que foi o Contabilidade Parceira, está sendo, onde o que a gente está fazendo a fim de multiplicar, então, essa questão. Surgiu da ideia dos contadores, através da Márcia Montemeso, surgiu a ideia de nós estarmos capacitando pessoas dos escritórios de contabilidade para que se tornem, então, multiplicadores. E assim, passando para os seus clientes, para que mais gente, cada vez mais empresas possam licitar. Vai ser na segunda quinzena de fevereiro, né? E também gratuito. O que a gente vai fazer também? Esses escritórios vão poder estar divulgando as licitações para os seus clientes, e assim a gente acredita que a gente terá mais gente licitando. O que a concorrência, vocês sabem, acaba sendo bem saudável. A gente botou, né, que todos ganham, né, se a gente tiver mais empresas e principalmente as do município licitando. Eu acredito que para a gente poder começar, vale a pena tratar do que é uma licitação, o que significa licitar. Por exemplo, quando o Bruno decide que ele quer comprar um notebook, ele vai pesquisar em várias lojas por aí qual que é aquele produto que realmente se encaixa às necessidades dele. O Felicete quer comprar uma cadeira, ele vai pesquisar vários tipos de cadeiras para ver qual delas que efetivamente fecha com o que ele precisa. E ele vai pesquisar preços, ele vai procurar qual que é o melhor lugar onde ele pode comprar aquele produto que interessa. Isso é licitar. Só que enquanto nós, como cidadãos, podemos fazer isso por opção, o poder público faz isso por obrigação. Existe a obrigatoriedade de o poder público fazer uma licitação para adquirir aquilo que é uma necessidade pública. Dentro disso, nós do Observatório Social, nós analisamos um total de 72 licitações. Dentre elas temos aqui chamadas públicas, temos pregões presenciais, eletrônicos, temos concorrências, inexigibilidades e dispensas, que são as que não envolvem licitação propriamente dita, tomadas de preço, e entre outros. O que acontece? Eu não vou falar sobre cada uma dessas modalidades, que eu acredito que a reunião de hoje não precisa tratar sobre isso. Porém, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais como é que é cada uma das modalidades, como elas funcionam em Farroupilha, as portas do Observatório Social estão abertas para todo mundo, é só entrar em contato. O mesmo número de perguntas que está aqui em cima serve também para vocês poderem agendar um dia para a gente poder conversar, sem problema nenhum. Dentre elas, então, temos nesse momento 7 que estão em andamento, 59 que já foram concluídas, homologadas, 3 que restarão desertas e 3 que foram revogadas, canceladas. Eu quero atentar para esse número aqui.
as 3 desertas. Uma licitação deserta, para poder entender o que isso significa, isso é tenebroso para o poder público e é tenebroso também para a sociedade. Toda vez que se faz uma compra, toda vez que o poder público faz alguma compra, ela está tentando suprir uma necessidade da população. Esse é o objetivo de uma compra pública, suprir uma necessidade pública. E quando ela resta deserta, simplesmente não teve ninguém que se interessou em vender para o poder público. Pensem em vocês, se coloquem vocês agora como empresários. Alguns aqui são empresários, outros, quem não for, tente se colocar como um empresário. Você tem um cliente que está muito interessado em adquirir o teu produto e simplesmente você não vai até ele. Você não ganha, seu cliente não ganha, ninguém está ganhando. Você não ganhou dinheiro e o poder público, no caso, esse cliente, deixou de adquirir algo que era necessário à população. É horrível. Esse número, claro, na última prestação de contas que nós fizemos em setembro, nós havíamos analisado um total de 57 licitações. Era um número menor do que a gente analisou agora. E foram 6 desertas. Foi bem pior. Só que esse número aqui não tem que existir. Licitação deserta não deve existir. Isso aqui é abominável para todo o ciclo, para todo o mercado e para o próprio poder público. Nós vamos tentar trabalhar junto com aquele projeto de licitação para todos, para fazer com que esse número se torne 0, para que nas próximas prestações a gente tenha apenas 3 quadrados aqui para poder mostrar, e não os desertos, que isso aqui é realmente ruim. Dentro dessas licitações que foram analisadas, aquelas que foram homologadas, concluídas, o poder público ele tinha uma estimativa de investir um valor de um pouco mais de 20 milhões de reais. Só que, graças às negociações feitas pelo próprio setor de licitações, que a gente tem que dizer, o pessoal é extremamente capacitado, extremamente competente no setor de licitações, eles conseguiram reduzir para um pouco menos de 18 milhões. Isso aí dá mais de 2 milhões de reais de economia. Ou seja, todas as compras públicas que estão sendo feitas, elas têm uma média de economia de 11,2% sobre a estimativa. Isso aqui é o resultado do trabalho do próprio setor de licitações, a qual é feito realmente com muita competência. Alguns exemplos de como isso funcionou. Tem uma concorrência que foi a 13/2018, que ela visava contratar uma empresa para fazer pavimentação asfáltica. O nosso vice-prefeito, o Pedro Pedroso, ele inclusive foi na Rádio Espaço FM e falou sobre um pacotão de asfaltamento. É isso. Certo? Então, se não me engano, são 17 ou 18 vias que serão pavimentadas aqui em Farroupilha. Dentre ruas e avenidas no centro da cidade, em bairros, até estradas no interior. E dessas 17 ou 18 vias, o custo estimado que se tinha era de 5 milhões e 200 mil, pouco mais de 5 milhões e 200 mil para poder pagar esse tipo de investimento. Mas, através das negociações feitas pelo Poder Público Municipal, conseguiram reduzir isso para 4 milhões e 300 mil. Certo? Isso aqui é uma economia de 16%, é acima daquilo que eu tinha mostrado antes de 11,2%, e é realmente muito relevante, porque foi uma economia de quase 900 mil reais, só nesse item. Pode ser utilizado posteriormente para mais asfalto. Esse é o funcionamento do poder público. Um outro exemplo também é o pregão presencial 110 de água e gás. Então, o custo estimado inicial era de 153 mil, pouco menos de 154 mil. E que através da negociação feita na mesa de negociações, que a gente chama de certame, que foi feita entre os participantes, que foram diversos, conseguiu-se reduzir esse valor para 109 mil. 28% de economia. Esse é o tipo de trabalho que a gente espera, que a gente precisa ter dentro do poder público. Claro, nós como Observatório Social, nós vamos analisar, nós vamos acompanhar as entregas, para garantir que são feitas entregas com o produto que foi comprado, para que o empresário entregue exatamente aquilo que foi contratado. Até o presente momento nós não conseguimos fazer isso, a gente não conseguiu ir em loco, fazer as fiscalizações em loco. Porém, isso está encabeçando alguns dos nossos próximos projetos para fazer a fiscalização das entregas, que é uma das partes mais importantes. Então, para quê? O que nós, como Observatório Social, nós buscamos quando analisamos as licitações? Primeiro e mais importante, que atenda à legislação, que seja legal. Porque o poder público só pode fazer o que está em lei. E existem alguns tipos de princípios, que eu coloquei alguns exemplos aqui, que precisam reger as atitudes do poder público. Então, nós temos a legalidade, tem que ser legal.
A impessoalidade não é porque o Bruno gosta mais da Pisani, essas cadeiras que vocês estão sentados agora, que a gente tem que comprar, que eu, como poder público, tenho que comprar da Pisani. Existem várias outras fabricantes de cadeiras plásticas que podem atender exatamente da mesma maneira. E isso tem que ser feito de forma impessoal. A opinião do gestor público não interessa. A opinião do secretário, a opinião do servidor não interessa. Ela precisa ser feita. Quem decide é o mercado, o que vai ser fornecido. Moralidade tem que ser moral, tem que ser ético. Publicidade tem que ser público. Todas as ações do poder público precisam ser públicas. O cidadão tem que ter acesso tanto ao que já ocorreu, quanto ao que vai ocorrer. E eficiência, fazer mais com menos. Simples. Isso é o que se espera do poder público. E isso aqui são 5 princípios, mas são inúmeros que regem o poder público e nós fazemos a análise deles quando prestamos atenção nas licitações. Nós também buscamos uma ampla concorrência, porque todos os licitantes, todos os interessados em fornecer, eles precisam competir em pé de igualdade. Todo mundo tem que ter a mesma oportunidade de vender para o poder público, pois todos são iguais perante a lei. E pesquisas de preço adequadas. Quando se tem um balizador de preço funcional, um balizador de preço sólido, se conseguem preços melhores, se consegue uma negociação melhor, certo? Se você tem um preço, se você pesquisou o notebook e descobriu que o notebook que você quer é R$3.000, você sabe que esse é o valor médio de mercado. E a partir daí, você consegue decidir qual que é o preço bom. Só que precisa ter esse balizador de preços sólido, essa pesquisa sólida. Isso é algo que nós, no momento, ainda não temos acesso. Nós estamos negociando com o poder público, pois não é uma informação que é obrigatória de ser fornecida ao cidadão. Não daquilo que vai acontecer, só o que aconteceu posteriormente. Então, nós estamos numa fase de negociação com o poder público para esse tipo de informação. Dentro disso, então, nós encaminhamos nós encaminhamos um total de 30 apontamentos para a prefeitura. Dentre eles foram 12 ofícios de pedidos de informação, 7 de pedidos de impugnação, onde a gente solicitou a suspensão ou até o cancelamento de alguma licitação ou edital, um ofício de sugestão, em que nós sugerimos melhorias para o portal da transparência, e 10 apontamentos ou sugestões que eram menores, que puderam ser enviados via e-mail. 3 ofícios foram encaminhados à Câmara de Vereadores, dentre pedidos de providências ou algum tipo de pedido de informação. 3 ofícios e um apontamento via e-mail para a Ecofar, no mesmo esquema, e tivemos que encaminhar um ofício, então, aos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Alguns exemplos de alguns casos onde nós chegamos a atuar. A tomada de preços 2018, ela visava a contratação de uma empresa para fazer uma obra, uma praça em Monte Ibérico. Nesse caso aqui, nós percebemos que havia uma diferença entre o memorial descritivo. O memorial descritivo é como se fosse o manual da obra. Como é que tem que ser a fundação, que tipo de pedra tem que utilizar. É o manual de como vai ser feito. Havia uma diferença entre o memorial descritivo e a tabela de preços. Na tabela de preços pedia aqueles blocos intertravados que a gente consegue enxergar com bastante frequência agora no município, de 8 centímetros de espessura. E no memorial descritivo pedia de 6. Se o bloco é mais fino, ele se torna menos resistente, ele quebra com mais facilidade. E como nós tínhamos 2 tipos de produtos, o mesmo produto com 2 descrições diferentes, nós comunicamos ao poder público que fez a alteração devida e ficou então com o de 8 centímetros. A obra já foi entregue, agora dia 7 de janeiro ela foi entregue e está 100%. Um outro caso é o pregão 99/2018, de contratação de seguranças para a Expo Farroupilha. Neste caso, nós argumentamos com o poder público que nós não concordávamos que tinha que ser que era obrigação do poder público de contratar os seguranças patrimoniais para a festa da Expo Farroupilha. Nós debatemos, discutimos, mas acabou não sendo aceito, os nossos argumentos acabaram não sendo aceitos e foi feita a contratação direta.
Depois disso, nós tivemos o pregão presencial 104, que envolveu a contratação de uma empresa para fazer a festa dos 84 anos do município. Aquela que saiu na mídia, tudo. Nós fizemos também questionamentos antes de acontecer a licitação, que a licitação inicial, o valor dela era de 140 mil, só que através da negociação se chegou em 125.400, que é o que foi veiculado na mídia. Acontece que nós fizemos questionamentos sobre o porquê da licitação, da forma como estava sendo feita, e também acabou não sendo aceito os nossos argumentos e aconteceu a festa no mês de dezembro. Tanto esse segundo quanto esse terceiro caso, nós demos sequência na nossa metodologia, nós demos sequência para o resto dos poderes. O pregão presencial 102 de material de copa e cozinha, neste caso aqui, panelas, talheres, copos, havia alguns produtos específicos que eles exigiam uma amostra, um produto de amostra, para ver se ele se adequava às necessidades das escolas. Ocorre que não havia uma análise, não tinha um critério objetivo de análise. Então, só ia ser mandado para a amostra. Mas como é que você vai fazer a análise? Qual que é o critério que desclassifica os que são bons e os que são ruins e classifica os que são bons? Não havia esse critério no edital. Nós comunicamos o poder público e eles fizeram a adequação, incluíram isso. Então, nós temos agora um produto que vai ser entregue de qualidade com um critério objetivo, que isso é muito importante que exista. Um outro caso também, o pregão eletrônico de 2018, de tiras reagentes. Aquelas tiras que se colocam em aparelhos de glicosímetros, aqueles que medem a glicose do sangue quando pica o dedo, em que nós percebemos que a descrição do produto, ela acabava direcionando para uma marca específica. E esse direcionamento impedia que diversas outras empresas com produtos similares ou mais baratos pudessem participar. Nós comunicamos, argumentamos, o poder público fez a modificação e o que era para ser uma licitação que ia custar pouco mais de 327 mil reais, a expectativa de se gastar era de 327 mil reais, saiu por 126. São 200 mil reais de economia, por causa que houve ampla concorrência. Foram 5 ou 6 empresas que participaram, incluindo aquelas que nós comunicamos que acabariam não podendo participar da licitação. Alguns casos macro, onde nós chegamos a atuar, esses nós trouxemos inclusive na última prestação de contas. Um deles foi a concorrência 06-2018 de consertos viários, para fazer recuperação e recomposição de vias, basicamente tapa-buraco, operação tapa-buraco. Essa é uma licitação que ela ia custar até 7.600.000 e que nos chamou a atenção que ela exigia um aplicativo móvel que tinha que ser entregue 72 horas depois do certame. Então, depois da negociação, o vencedor tinha que apresentar esse aplicativo exclusivo pronto 72 horas depois. Por conta disso, ou de outros fatores, apenas 2 empresas participaram, apesar do valor. E a gente questionou no dia 22 de junho, encaminhamos à Câmara de Vereadores no dia 16 de julho, depois ao Ministério Público em 14 de agosto, e a licitação acabou sendo então revogada, cancelada no dia 14 de novembro. Um outro caso também trazido na outra apresentação, o caso de Facilities, pregão presencial 45. Neste caso aqui, Facilities compreende contratação de pessoal terceirizado, mão de obra terceirizada. Então aqui tinha vigia, limpeza, merenda, manutenção, motoristas de veículos leves e pesados e até operários de máquinas. Neste caso aqui era uma licitação no valor de 5.600.000, essa era a expectativa de gasto com ela. E 4 empresas participaram, um número realmente muito bom, só que 3 delas acabaram sendo inabilitadas. Problemas de documentação, tudo feito certinho, conforme a lei, só que acabaram esquecendo alguma documentação, alguma acabou sendo irregular. O que ocorre é que a única que passou essa fase, a única proposta que acabou passando, ela custava 6 milhões, isso após negociação, ela custava 6.600.000, dava quase R$1 milhão a mais do que o valor originalmente pensado. E nós questionamos isso, porque era uma diferença muito grande acima do preço de referência. Nós fizemos um questionamento no dia 4 de setembro, solicitamos providências no dia 27 de setembro e essa licitação acabou sendo então revogada, cancelada no dia 5 de outubro. A gente quer destacar que nós não somos contra a contratação das facilities.
Nós não somos contra nenhuma dessas licitações que foram revogadas. Nós só queremos que elas sejam corretas e feitas dentro da legalidade, que sejam respeitadas todas as coisas. A gente sabe que hoje, que se tu terceirizar, custa menos. Só que tem que respeitar todo o processo. Disso tudo que foi apresentado, o que a gente pode dizer que dos ofícios encaminhados, 83% foram respondidos dentro do prazo. Das 72 licitações analisadas, 17 apresentaram incorreções ou levantaram dúvidas, e 6 foram readequadas. Os apontamentos que a gente fez permitiram a ampliação da concorrência, adequação à lei e melhoria de processos. Isso foi dito, inclusive, pelas pessoas do próprio setor de compras, que estão vendo nós como parceiros, que é o que a gente é. A gente é um parceiro que quer fazer as coisas acontecerem dentro da legalidade. Dos resultados que a gente pode dar, foram 2 licitações revogadas com apontamentos do Observatório Social, que totalizaram 14.215.000 mais os quebrados. Foi uma economia direta. Na outra prestação de contas foi em torno de 67 mil. Nessa a gente conseguiu 201.300, com a ampliação da concorrência. Tá? O importante é que a gente busca que a aplicação dos recursos, destaquei no início, esses recursos que a gente economiza são do cidadão, é dinheiro nosso. O gestor público está trabalhando o nosso dinheiro para atender às nossas necessidades, e não o interesse de alguém ou de um grupo. Não buscamos punição, isso já foi falado desde a primeira apresentação. A gente não quer punição, a gente não quer travar processo, a gente só quer o cumprimento da lei. Nós não questionamos, muito raramente a gente questiona um projeto que é apresentado, mas nós questionamos a metodologia. Entendemos que as licitações suspensas ou revogadas, se necessárias, sejam realçadas, obedecendo às normas legais. Isso é só para frisar aquilo que nós falamos das que foram revogadas. Eu acho que é isso. Eu agradeço a todos, agradeço aos voluntários.